Meu nome é Frederico Braunstein Raidu, tenho 39 anos, sou um filho adotivo, nasci, provavelmente está correta essa data, no dia 5 de maio de 1984, na cidade de Florianópolis. A minha adoção foi intermediada pela Dona Branca, que era casada com um obstetra ginecologista muito famoso em Florianópolis. Provavelmente nasci no Hospital Carmela Dutra e estou em busca dos meus pais biológicos, que, pelo que já escutei, meu pai provavelmente foi um marinheiro turco, um imigrante turco, que pode ter sido de outro país árabe também, já que turco denomina a região do Oriente Médio. E a minha mãe biológica pode ser descendente de indígenas ou não se sabe. Então, é um assunto um pouco delicado porque o coração bate rápido, mas já faz alguns anos que eu estou naturalizando isso, então eu acredito que foi um momento muito apropriado que a Larissa apareceu na minha vida e dada essa oportunidade que já faz tempo que eu gostaria de compartilhar e buscar meus pais biológicos. O seguinte, eu nasci em Florianópolis, no dia 5 de maio de 1984. E eu fui adotado creio que com um dia, intermediado pela Dona Branca, uma senhora em Florianópolis, no Estreito de Florianópolis. A minha adoção, ela sempre foi velada, né, dentro da minha vida, entre as pessoas da minha família com quem eu convivo. Porém, não é a pulga atrás da orelha, mas assim, como se sempre soubesse. Mas ao mesmo tempo, como não foi colocado à mesa, e ainda por ser uma coisa muito delicada, que eu acho que pode mexer não só com as minhas emoções, como a dos meus pais também. Então, primeiramente, eu só queria deixar claro que eu sei muito bem quem são meus pais, são pessoas incríveis, que me acolheram muito pequeno. Cheguei como filho nessa família, então falo com a minha boca cheia que a minha adoção deu certo. Eu sou uma pessoa muito feliz em busca da minha realização e acho que dos meus ânsios para a completude de eu poder me realizar, né, como pessoa, é confrontar esse assunto comigo mesmo e às vezes até buscar. Então, isso não me... Eu queria que deixasse bem claro, assim, que eu não, em nenhum momento eu estou sendo ingrato com o que eu estou buscando, com o que eu estou falando. Pelo contrário, tenho muita gratidão aos meus pais e isso também não coloca menos amor no lugar onde eu estou mexendo agora. Pelo contrário, muito mais amor. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha história de amor, que é a minha vida e de onde veio meus pais. Então, eu me lembro pequeno, numa conversa, que minha mãe chegou para mim e me contou que existiriam 3 maneiras dos bebês nascerem. Uma delas pela xoxota, foi como foi falado, pela barriga ou pelo coração. E que eu tinha sido concebido pelo coração, que eu tinha nascido pelo coração. E daí eu fiquei imaginando, mas como, né? Onde que cabe, né? E sai pela boca, sai daí. Isso ficou na minha cabeça, mas ficou por ali, né? E isso sempre ficou registrado de alguma maneira. Porém, sempre foi colocado que eu era muito parecido com a minha avó. Sempre... Por quê? Porque meus pais são brancos, minha família são descendentes do Egito e da Europa, porém judeus.
E isso me coloca num lugar onde eu sempre fui embranquecida a minha vida inteira. E talvez hoje, com as pautas raciais vindo à tona e a gente eu tendo que me olhar e me perguntar, e aí? Então, eu me pergunto assim, aonde que eu me encaixo, né? E eu acho que isso tem um pouco a ver da minha busca, tem um pouco a ver esse meu querer encontrar da onde. Não tenho expectativa alguma que expectativa eu tenho, eu quero encontrá-los, meu pai e minha mãe, biológicos, que meu pai e minha mãe já está bem claro quem é meu pai e minha mãe, que eu amo muito. E então eu acho que isso vai me ajudar bastante no, no, na minha curiosidade, na minha felicidade interior, de eu poder saber um pouco da onde eu vim, o que sou mesmo, né? Então, pelo que eu escutei da Dona Branca, minha mãe poderia ser até de linhagem indígena, e meu pai um marinheiro turco, que não necessariamente poderia ser da Turquia, poderia ser do Líbano, já que ali todo mundo chamava os árabes daquela região de turcos, né? Então, pelo que eu sei, eu já estava sendo esperado. Um papel muito importante nessa aventura da minha vida foi os meus padrinhos. Os meus padrinhos que eram amigos dos meus pais e eles tiveram a mesma situação e compartilharam, né, com o meu pai o contato da Dona Branca. E meu pai e minha mãe tiveram, um deles não era tão fértil, então eles decidiram, o amor deles é muito grande, eles hoje não, esse ano eles fizeram 53 anos de casados. E é a grande inspiração para o que eu acredito sobre o amor, o cuidado, talvez até demais. Mas eu acho que isso também faz parte e nos coloca ainda num lugar ainda mais feliz que foi aonde eu cresci, foi nesse berço de amor, assim. Eu não tenho memória de ver meus pais tendo brigas sérias ou alguma coisa assim. Eles sempre batalharam bastante para nos criar, eu e minha irmã, e é um grande exemplo para mim. Então, o que meu pai me diz, eu estava fazendo uma viagem foi acho que em 2012. Em 2012 estava fazendo essas viagens no meio das montanhas. Eu fui para os Estados Unidos e no meio dessas viagens ainda não tinha Zap Zap, não sei o que, não sei o que. E minha irmã mandou um e-mail falando para mim: você sabia que você é adotado? Não, então estou te contando. E aquilo me pegou de sopetão, assim, eu lembro que foi uma quarta-feira à noite, e eu tava com um grupo, assim, então eu tava numa barraca sozinho. Foi bem difícil aquela noite de manhã, acordei meio atrapalhado, assim, batendo nas coisas, cortei o dedo, era sangue para todo lado, teve terremoto. Falei, não, isso aqui não é culpa minha, não, calma, sossega a cabeça. Eu não consegui sossegar a cabeça. Fiquei com aquilo martelando na cabeça, que era uma certeza que eu já desconfiava. Mas ali foi efetivada a certeza mesmo. E daí eu lembro que no sábado eu fui para a casa de uma amiga minha. E daí nessa casa da minha amiga, ela tinha acolhido muitos para aquela noite, a família dela e muitos indígenas. E eles estavam rezando em prol de uma criança aquela noite e me convidaram para fazer parte daquela cerimônia, daquele rezo. E eu estava muito cansado e estava me pegando bastante a loucura emocional, mental. E eu resolvi ficar quietinho. Ela me botou ali numa cama onde eu estava longe, mas eu conseguia escutar. Foi uma noite muito mágica, que foi como se fosse um acolhimento mesmo,
num útero, talvez. E daí pela manhã, com o sol nascendo, esse povo todo saiu desse... E eu olhei todo mundo pedindo cura, pessoas que tinham deficiências seríssimas, crianças paraplégicas, cadeirantes, pessoas com câncer de pele nítido. Foi uma coisa que eu olhei e infelizmente, felizmente, mas foi forte. E foi um knock na minha cara. E hello, tá tudo bem? Tá tudo bem. Agradece, agradece. E ali minha chave virou. E foi muito bacana porque depois de alguns meses, quando eu fui encontrar meus pais, eles não falaram a respeito e antes da gente se despedir, na última noite, eu lembro que eu nunca tinha visto neve na minha vida, estava nevando, saindo do Museu de História Natural, assim. E eu falei assim, então tem que conversar a respeito, né? Aí cheguei, encontrei eles e perguntei, e aí? Me conta. E eles me contaram. E a partir desse momento também parece que brotou mais amor, brotou mais reconhecimento. É uma coisa muito louca, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de me relacionar com as pessoas. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ser tocado. Eu tenho uma dificuldade muito grande, sendo mesmo uma pessoa extrovertida. Então, assim, na rua sou super extrovertido, em casa sou super introvertido, né? E daí eu, em alguns momentos da vida, fiz uma terapia aqui, uma vivência aqui, querendo entender mais ou menos isso. E a gente entende que muitos dos nossos traumas também são baseados no inconsciente que a gente não sabe. Então, eu queria agradecer aqui o canal, assim, que assistindo outros vídeos, e o que me fez vir aqui querer compartilhar com vocês isso, foi ter escutado outros adotivos com os mesmos clichês, com os mesmos traumas. Talvez, não é mimimi, gente, assim, às vezes pode ser tipo assim, vocês se deram bem, no caso, né, a Dona Branca encaminhava para famílias que tinham um poder financeiro um pouco melhor, que esse ainda é uma delicadeza da gente, então só pessoas pobres são adotadas, então assim, isso eu acho que é interessante a gente conversar, porque eu mesmo nunca tive embasamento nisso, fico até com vergonha. A Larissa me perguntou, mas você nunca leu? Não. Não, sabe, às vezes a gente viu uma reportagem, um negócio aqui, sempre aquele vulto esquisito, né? Aquela sombra da adoção, como aquilo aconteceu, por que aquilo aconteceu, e isso é certo e é errado. O meu caso também é uma incógnita que eu não sei. Pelo que eu sei, o combinado para a minha adoção era sem registro e sem dinheiro envolvido. Vamos saber se isso, né? Como que é isso tudo. Nessa noite que eu conversei com os meus pais a respeito, foi uma noite de emoção, mas de lágrimas de alegria, de reconhecimento, de gratidão cada vez mais, né? De gratidão mesmo por eles terem feito essa escolha, né? De querer serem pais, né? E ser dessa maneira e terem me acolhido tão bem. Isso se traduz até nas fotinhos que eu te mostrei, né? Desde pequeno, feliz, assim, né? Numa família de classe média, mas que sempre me proporcionou tudo, educação, saúde, amor, carinho. A grandiosidade desse material que vocês estão colhendo sobre o adotivos, porque a gente não tem base alguma. Base alguma no sentido com quem conversar. Talvez foi a primeira vez, outro dia, Larissa, que a gente conversou, que eu conversei numa naturalidade e é muito bacana poder se entender.
Não falar, não, às vezes a pessoa fala, não, mas, pô, tu agradece, Ju, você se deu bem. Como assim se deu bem? Calma assim, vamos... E daí, aí que é esse o ponto, porque a gente é composto fisicamente, de aparência, de tudo. Então, assim, durante a minha vida, eu nunca tive um ponto meio de referência dentro da minha família, né? Fui criado num lar judeu, numa escola judaica, onde um dos apelidos que eu tinha era Shahor, que é negro, né, em hebraico. E, ao mesmo tempo, era diferente de todo mundo, né? Bom, esse negócio de poder se ver, né, não só nos seus pais, na sua família, ou, né, é muito curioso, porque eu me lembro quando eu tinha uns 12 anos, nem sei onde está essa foto, mas eu vi uma foto que era em preto e branco, e estava assim, meio que de lado, assim, com o cabelo meio que... Aí eu peguei essa foto e falei, quando que eu tirei essa foto que eu não me lembro? Aí eu me lembro que minha mãe riu pra mim, meu pai riu pra mim, seu pai. Muito parecido da idade que da foto, talvez a foto ele tinha uns 16 anos, alguma coisa assim, eu tinha 12, 13 anos. Eu me lembro desse acontecido, mas em termos de referência, não. Eu sempre fui o diferente. Adoro ser o diferente. Então, quando eu conversei com os meus pais, quando eles me contaram um pouco da minha história, eu lembro que ele falou assim, a dona Branca me ligou e falou, Frederico nasceu, mas ele nasceu um pouco mais escuro do que a gente imaginava. Aí eu falei, com o que você está falando? Lógico, tô indo buscar ele agora. Meu pai pegou o avião, compraram uma passagem. Meu pai e minha mãe foram para Florianópolis com uma passagem como se eu já estivesse embarcando com eles. Eles me buscaram e eu voltei para São Paulo, de Florianópolis, e onde eu fui registrado. E quando eles me contaram isso, sobre essa senhora, me deu vontade de ir lá para perguntar para essa senhora, e aí, você sabe? E eu, como eu estava viajando, eu esperei talvez uns 3, 4 meses e fui a Florianópolis encontrá-la, já que ela recebe, né, as pessoas que ela, parece que foram muitas crianças que ela intermediou. Então fui encontrá-la com um buquê de flores e um cristal de onde eu moro e quis saber se tem algum... Não, a gente não tem registro. Eu lembro que ela me deu uma Bíblia e eu procurei seu nome ali, eu virei as páginas, não tinha meu nome, acabava em 82, eu nasci em 84. Então ali não tinha registro. Então eu lembro que uns dias depois eu tive um sonho, uma mulher muito parecida comigo, e era tudo esfumaçado, branco, assim. E quando parecia que eu estava me vendo no espelho, só que não era eu, era uma mulher mais velha do que eu, muito jovem também, mas mais velha do que eu. E daí quando eu acordei, eu falei, nossa, tenho vontade de procurar. Tenho vontade de procurar? Por quê? Eu acredito que uma gestação é um período muito transformador na vida das mulheres, né? É o transformador no sentido da geração da vida ali. O zigoto, a gestação em si, carregar aquilo, a mudança no corpo, tudo que acontece antes, depois, todas as magias, as transformações químicas, tudo isso. E daí, essa mulher dá à luz então, assim, eu queria mesmo era encontrar, dar um abraço e falar assim, olha, tudo bem o que você fez, sabe? Eu acolho, muito obrigado, deu certo. Ainda mais com um lance espírita que vem dos meus padrinhos, que foi me contado que, não, acredite nas almas, né? Então eu ando por esse lado ali também. Porém, o que me traz aqui também é esse lado. Mas é um lado ainda com a relação do DNA, das origens, o que sou.
Posso me chamar do quê? Da onde? E o porquê, acho que é interessante, sabe? Eu acho que pode ser uma cura não só para mim, mas para essas pessoas que existe um vínculo até hoje. Existe um vínculo emocional, que seja físico, com certeza, né? Então, aí me deu vontade de poder procurar. E ainda essa dificuldade de não saber nada a respeito, tenho essa pequena informação que pode ser verídica ou não, assim como diz Dona Branca que ela deixava a veracidade na hora e no dia do nascimento, então 5 de maio de 84 em Florianópolis, porém, parece que eu nasci no Hospital Carmela Dutra. Eu já tentei ainda entrar em contato anos atrás, até antes da pandemia, eu fui bastante atrás e nada a respeito. Até pedi com a ajuda de uma amiga advogada que entrou em contato, mas parece que os arquivos não existiam mais ali, estava em outro lugar fechado que precisava ser judicialmente. Eu tenho uma certidão de nascimento dos meus pais, então judicialmente não tem ainda por onde eu correr. Então aí a minha investigação não que terminou, mas foi um balde de água fria, tipo assim, ok, vamos deixar o tempo e a magia da vida, né, o encantamento da vida também concebeu o que então deve ser concebido. E eu te digo que estar aqui com vocês já é uma manifestação mesmo da magia da vida, né? Tô um pouquinho nervoso ainda, porque é um lugar assim que essa busca da aceitação que corre pra gente, eu digo pra gente porque ainda a Larissa tá fazendo assim com a cabeça, mas essa busca de ser aceito, de ser incluído, não até pelos traços ou alguma coisa assim, de aparência, mas existe um lapso na gente dos primeiros momentos de vida. E eu acho que isso é uma coisa interessante da gente conversar a respeito e é muito fácil talvez de até ser curado. Talvez esse papo mesmo assim traga já para mim muita cura a respeito. E essa curiosidade até se abrande e está entregue. Então, você que talvez é mãe adotiva ou adotivo, ou mães biológicas que lembram Dona Branca Florianópolis, say hello. Hello, hello. Porque foram muitas crianças, então eu acho que aqui eu estou abrindo uma porta não só para mim, mas para a gente poder também começar a se conscientizar do que é uma adoção, que parece que até hoje isso acontece. Então, assim, nós temos casos, todos os tipos de casos, né? Mesmo no canal, se você ver, cada um é diferente. Talvez tenha um ponto parecido, um denominador comum. Então, meu amigo Tomás gravou e foi uma inspiração muito grande. Eu falei, não, eu quero também. Aí eu liguei para Larissa, já seguia o canal dela no Instagram, que é o Olhar Adotivo, que é genial, porque foi ali que eu comecei, eu falo a gente, porque tem uma outra amiga minha que me deu os pontapés e falou assim, ó, presta atenção no que você é, onde você está embutido, como que o mundo te vê, e presta atenção nesse lado adotivo que você carrega muitas coisas a respeito disso, são dúvidas que cria barreiras na sua vida. Barreiras no sentido que às vezes não é nenhuma coisa ruim, mas é uma coisa que você precisa entender. Então vai para terapia, foi ótimo, comecei a fazer terapia, ela adorou, né? Beijo, Leia. Muito obrigado. Nessa questão de Alto Paraíso, assim, que o pessoal fala bastante de ancestralidade, como era para você. Ah, tá. E a outra coisa é o preço dos testes genéticos. Sim. E a desconfiança que você tinha antes, acho que isso Tá. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo disso, eu estava nos Estados Unidos. E lá tinha saído o 23andMe, que é o teste genético para você ver de onde você vem. Eu acho que ali seria uma coisa incrível. Eu não fiz. Eu não fiz porque ainda quando saiu, eles vão pegar nosso DNA e mind control, controlando a mente, controlando as coisas e não sei o quê.
Aí eu não fiz. Hoje eu gostaria muito de fazer, acho que é muito mais bacana hoje que a gente tem um leque que ainda tem Ancestral, tem outros testes que você pode cruzar informações, porém não está sendo a prioridade agora porque a gente está passando um periodinho apertado, mas no momento certo talvez eu faça esse teste. Tenho uma curiosidade de pontos, então assim, se é Turquia, se é Líbano, não sei se nem sei direito como funciona, mas às vezes, né, tem uma outra pessoa, primos, né, de longe ou alguma coisa assim que a gente pode ter um paradeiro, tocar a porta lá assim, hello, oi, ó, aparece. E daí partir para concretizar essa busca mesmo dos meus pais biológicos. Faz 20 anos que eu moro na cidade de Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. Foi um lugar que eu escolhi para viver e eu saí de casa ainda com uns 19 anos e fui morar lá e fui fazer minha vida. E Alto Paraíso é um lugar meio doido, porque tem muita gente de muitos lugares com pontos de vista, religiões. Bom, sejam bem-vindos em Alto Paraíso para vocês verem. E eu tive o privilégio de estar em Alto Paraíso e conhecer muitas tipos de terapia, constelação familiar, medicinas ancestrais e medicinas ancestrais, ancestralidade, da onde, não sei. Então, assim, sempre foi um ponto assim de choque assim sobre, né, conversar a respeito de ancestralidade. Já fiz alguns, como é que chama? Hipnose, esses negócios. Gente, vocês tomam cuidado com essas terapias holísticas, tá? Porque isso aí é complicado, entendeu? Eu mesmo, de 20 anos depois, acho que não tem uma que passou. Que vergonha. E ainda amo todos. Mas eu acho que parte dessa busca espiritual está sendo bastante aqui. Aqui, assim, falando sobre físico, falando, sabe, sobre DNA, acho que isso é muito espiritual também, muito concreto, assim. E pode ser uma grande evolução espiritual para a minha vida também, né? Esse reconhecimento material, físico, DNA, sangue. O universo adotivo é meio que uma interrogação para mim. Porque talvez agora que eu estou querendo pautar isso, falar com naturalidade, falar com os meus amigos, então falar com as pessoas. Então está sendo um terreno novo e um terreno de acolhimento a cada informação, a cada ponto de vista, principalmente das problemáticas que envolve a grande maioria das adoções, que são problemáticas sociais, são problemáticas raciais, são problemáticas do sentido das pessoas que são excluídas da sociedade, que não têm condições. A maioria das adoções são por causa de condições, não tive condição. Então, para chegar uma pessoa e lá falar assim, espera que eu vou arrumar uns pais para essa criança. Ok, arrumou, foi meu caso. Eu falei, espera, como outros da mesma pessoa. Foi desenvolvido ali uma situação que, e aí, o que foi? Foi, pelo que eu já escutei dessa pessoa que me intermediou, que foi a Dona Branca, ela me contou histórias fantásticas, desde estudo e fantásticas no mau sentido, aliás, algumas até fantásticas no bom sentido também, que culminou com... Dizem, a pessoa ficou melhor, não sei o quê, mas é muita coisa envolvida, né? Então eu queria saber qual que é de verdade a minha história, o que estava envolvido ali, né? Cadê essa mãe biológica? Será que eu tenho irmãos? Será que eu fui fruto mesmo de um amor, de um processo, sei lá? Interrogação.
E essa curiosidade que me sustenta de estar aqui, querendo falar a respeito, querendo olhar pro meu ser adotivo e ou outros adotivos que não tenham até história parecida, acho que cada história é uma história, mas a gente tem um denominador comum, a gente tem uma separação que envolveu, às vezes, tempo. No meu caso, eu vim muito pequeno, mas ao mesmo tempo eu tomei leite em pó. E o que isso significa, né? Gente, é um pouco difícil eu espero poder estar sendo, como me comunicando bem, mas esse é um pouco do reflexo dos entendimentos, dos nós da cabeça, destravando nós, né? Desde que eu comecei a ver mesmo o canal Adotivos e o Olhar Adotivo, são muitos nós que a gente se desata da nossa cabeça e às vezes aí acaba ficando irrelevante um processo que a gente achava que era um processão. E a gente consegue olhar com mais cautela para a gente mesmo, sem tanto colocar a culpa nisso, sem tanto... Então, acho que é muito interessante a gente partilhar isso. Isso que me traz aqui configurar, ajudar a configurar esse olhar adotivo, que agora parece que a gente tem um pouco mais de meio de comunicação, acesso, tecnologia, vai e vem, de repente amanhã a gente descobre, aparece 200 crianças vinculados, por exemplo, à minha história da minha mediadora. Onde estão? Eu acho que é necessário isso. Tem gente que quer esconder, ok, sejam felizes. Mas eu acho que eu sou mais feliz hoje falando a respeito. Eu acho que eu sou mais consciente do meu corpo dentro da sociedade falando a respeito. Não me coloco num lugar de vitimismo ou de ingratidão. Eu me coloco num lugar como buscador, como elevar o amor. O amor que foi o meu acolhimento. Ok, minha mãe biológica não pôde ficar comigo, não queria, não foi forçado, não sei, problema familiar, ninguém sabe. Eu gostaria de saber, eu acho que seria muito bacana, não só para mim, mas também lá do outro lado, e talvez essa porta abrindo para outras pessoas também poderem respirar um pouco mais profundo. E eu conheci... Essa semana foi aniversário de uma grande amiga minha e eu contei para ela que eu ia fazer esse vídeo. Ela falou, você tem que ligar pro meu amigo que nasceu no mesmo dia que eu e é adotivo também. E eu encontrei e foi muito bacana conversar. Acho que foi a primeira pessoa que eu consegui conversar a respeito. Ele me falando, mas eu tenho muita dificuldade de me relacionar com as pessoas, esse lance de não querer ser rejeitado, sabe por quê, entendeu? Vai fazer terapia, beleza, tô fazendo terapia, tava fazendo terapia agora também, né, terapeuta Larissa. Mas eu acho que é isso, eu acho que é por aí. E interessante identificar o mesmo ponto, né? Eu ainda tenho que sair um pouco desse vitimismo de me colocar, eu acho que existe em mim a rejeição, isso tudo nos coloca no lugar de pobre coitado. Eu fui, coitadinho, ele teve que ser adotado. Isso a gente escuta desse consciente coletivo sobre a adoção, né? Que bom que adotou, mudou a vida, seja grato. Ou, coitadinho, você passou por isso, ou não sei o quê. Eu acho que esse coitadinho tem muita relevância se a gente buscar uma empatia dessa problemática da adoção, onde é tão difícil, não tem parâmetro que isso é certo ou errado, porque não foi buscado, estudado e desenvolvido como fazer. E é muito complicado a situação dos orfanatos,
da espera, das condições. Então, assim, muitas pessoas que ainda têm que passar até 18 anos para poder sair de um orfanato. Então, eu acho que isso tudo é muito interessante a gente conversar, começar a de verdade debater o tema, porque o que foi, foi. Eu estou buscando, eu agradeço, ok. E agora para frente, será que a gente pode melhorar? Para que daqui 20, 40 anos, 39, 39 anos, não seja um novo Frederico sentando aqui e eu ainda tive sorte, eu digo que sorte porque eu fui acolhido numa família de puro amor mesmo, que me acolheu da melhor maneira possível. Mas eu vejo a minha mente bagunçada e isso afeta a minha vida. E se não fosse talvez num ninho desse de amor, talvez poderia pipocar coisas não muito interessantes, não muito bacanas, não muito amorosas. A minha situação eu rio porque parece que eu vim de todos os lugares, né? Então, assim, minha mãe, ela é refugiada egípcia, então toda a minha família, eu digo minha família e minha mãe, é minha mãe adotiva, mas ela é minha mãe e ela é minha família, só para deixar claro. Então eles foram expulsos do Egito, numa situação de guerra muito ruim, tiveram que deixar tudo, vieram só com uma mala. Europa, o Brasil estava aceitando e vieram para o Brasil, 21 dias de barco. E meu pai já é brasileiro, meu avô paterno é húngaro e minha avó materna é uma mulher preta que casou com esse europeu que é meu pai. Então aí já é uma mistura que já me dá uma... lembra da história da foto? Já me dá uma conexão dessa mistura que é, de verdade, o povo brasileiro, né? A gente é uma grande mistura de todos os lugares do mundo, né? Então, aí essa mistura, né, do meu pai, da minha mãe de outro país, meu pai filho único de um casamento de um europeu com uma mulher negra, uma mulher preta. E então eu cresci numa família judia, como judeu. Me identifico? Não sei. De repente, moro em Alto Paraíso, conheço a cultura dos povos originários, os indígenas, conheço espiritismo, conheço a Umbanda, conheço o Candomblé. E assim, aonde que eu me coloco? Então, assim, até mesmo adoro Jesus Cristo. Então, assim, e isso está traduzido também na minha busca. Então, assim, como que a gente aceita tudo para não ser talvez rejeitado, mas ao mesmo tempo eu agradeço poder ter transitado em todos esses lugares. E é aí que eu me coloco a vida me colocou em transitar nesses lugares. Então, crescendo como judeu, quantas vezes eu fui barrado na frente de uma sinagoga? Inúmeras. Quem é você? E isso talvez só pelo meu fisiotipo, só por causa... Não sei por quê, porque meus amigos nunca eram. E talvez meu pai biológico seja muçulmano. Então, assim, eu acho que é confuso. E ao mesmo tempo é confortante poder andar em todos os lugares. E não andar também, né? Porque a gente também se debate principalmente ainda morando numa cidade do interior, né? Às vezes eu venho para São Paulo, me sinto totalmente fora do contexto, não entendo as dinâmicas. Por ter uma relação mais próxima, uma comunidade pequena, para mim é muito confuso aqui não existir relações, a gente não saber de nada, de quem as pessoas vão morando em cima da outra. E então
essa confusão assim, me tirou de São Paulo. Então, eu sou muito feliz aonde, sozinho, no meu canto. Tem uma fazenda linda que eu acredito em reflorestamento, em preservação ambiental, preservação das águas. É aí que eu foco o meu trabalho com turismo e eu faço várias coisas. Mas daí tá aí, é uma grande confusão, tem que fazer várias coisas. Vindo de várias coisas, vindo de vários pontos de vista. Então eu acho que a procura mesmo da minha família biológica vai me ajudar a me entender um pouco da minha ancestralidade. E o que é ancestralidade? Então, a minha ancestralidade que eu vejo hoje dos meus pais, sim, eu tenho uma ancestralidade egípcia, tenho uma ancestralidade do meu pai e da minha mãe, que são meus pais adotivos, mas tem essa ancestralidade, só que ela é uma ancestralidade que não condiz com o sangue, com a memória do DNA, a memória do inconsciente que caminha a gente com a vida, né? E isso eu acho que é bem cientificamente provado, que, por exemplo, os animais, como que o animal sabe que ele vai fazer isso, ou vai fazer isso? Às vezes já vem ali, né, de como se alimentar, de como ser, de como se correlacionar e a sobrevivência, né, no mundo. Eu tenho uma lembrança agora da minha avó, né, minha avó, Dona Sara. Eu não conheci meus avós paternos, mas Dona Sara egípcia, eu lembro que ela ficou com Alzheimer no final da vida. Eu queria só enfatizar a gratidão pela minha família mesmo. E me vem com essa lembrança da minha avó que já faleceu, já tem mais de 10 anos. E que ela com Alzheimer, ela tinha um caderninho que ela escrevia meu nome no caderninho, linha atrás de linha. E quando ela começou a ficar mais doente da cabeça, ela tinha um amor por mim muito incrível, que até deixava, acho que, meus primos e minha irmã com ciúmes, assim. Mas enfatizar que o amor é a base da gente. Mas acho que o amor que envolve esse acolhimento de uma criança, ele que nos sustenta. Então eu vejo muito adotivos amorosos. Eu acho que quem teve essa bênção de estar num lar com amor foi uma grande base que eclipsou essa história toda do DNA e de tudo mais. Mas lembro de minha avó, que ela gostava muito de mim mesmo. E estar no lar que eu fui acolhido, eu só tenho gratidão praticamente 24 horas por dia mesmo. Porque eu amo demais os meus pais, Ricardo e Clementina, Viva. E só gratidão mesmo por todo o carinho, todo o acolhimento, toda a base que me faz como pessoa hoje, vindo desse amor, do suor, da luta para vocês me criar. Então, assim, para deixar claro isso, que a gente está falando sobre adotivos e todos que tiveram o privilégio de ser adotados tiveram amor em algum grau. Então a gente está conversando, adotivos, a gente está conversando sobre amor. E é um amor que não veio do ato físico, que é talvez muito fácil, tesão, não sei o quê. Veio de um amor genuíno, de uma vontade. Então eu agradeço isso que eu tive esse privilégio de ter. E eu espero que todas as adoções possam ser concebidas com amor. Com amor. E o amor, ele não é simplesmente amar. O amor, ele é conversar. Então eu estou conversando aqui com muito amor mesmo, assim, com muita gratidão à minha história e compartilhando que eu acho que todo adotivo tem direito a saber por que
aconteceu essa adoção, e isso não te coloca como menos filho ou mais filho, e qual foi a razão da sua mãe não poder estar, né, sua mãe biológica, não poder te criar, estar contigo, e como isso afetou ali, porque provavelmente em todos os casos tem algum tipo de, afetou de alguma maneira. E ao mesmo tempo afetou, e a gente traz ainda pro adotivo, falando de amor, aonde foi colocado afeto. Então, será que somos afetados? Somos afetivos? As brincadeiras das palavras. Mas eu acho que a gente pode conversar a respeito, assim, brincando mesmo, para poder levar um pouco mais leve muitas, sem desmerecer ninguém, mas muitas adoções estiveram em lugares delicados, errados. Talvez até a minha, eu tive a sorte de ter muito afeto, mas isso a gente carrega. E vamos carregar com carinho, vamos carregar olhando mesmo o que a gente carrega, vamos conversar a respeito, porque o que às vezes me afeta não te afeta, e ao mesmo tempo pode te afetar e pode parar de me afetar. Então eu acho que é muito importante para a gente poder desenvolver cada vez mais. Sou super a favor de adoção. O Estado mesmo, as pessoas, a sociedade pode olhar para isso, né? E como que isso nos coloca, né? Nos coloca em, às vezes, chegar num lugar e não ter um ponto de referência, não ter, saber as condições biológicas dos ancestrais, dos parentes, não tem histórico nenhum sobre tudo. Toda a história começa, então a gente faz nossa história, mas ao mesmo tempo a gente tem uma pré-história, tem uma gestação, tem uma manifestação da vida que começou de alguma maneira. Então eu acho que aí é muito bonito a gente conseguir acolher a todos e ainda dar as possibilidades e ferramentas para a gente poder crescer, para a gente poder se entender, para a gente poder ser feliz, né? Eu quero finalizar aqui o meu relato, meu depoimento, agradecendo a oportunidade de falar a respeito, de não silenciar essa minha curiosidade e ainda ter esse incentivo para a gente poder trocar figurinha, para a gente poder ir para frente. Então, muito obrigado ao canal Adotivos, Adotados, e a todos os adotivos e as pessoas que, na verdade, eu queria dar até um agradecimento a todos os amigos, adotivos ou não também, que acho que também foram fundamentais para a gente poder conversar cada vez mais tranquilo a respeito, e discutir essa pauta que eu acho que é necessária para a nossa sociedade e que ainda acontece com muitas coisas não bacanas. Então acho que o bacana é a gente poder falar a respeito mesmo, para cada dia a gente estar melhor. E muito obrigado à minha família. Muito obrigado por tudo. E vocês sempre vão ser meus pais. Vocês sempre vão ser minha família. Vocês sempre vão fazer parte de mim. Assim como eu faço parte de vocês. Um beijo e até já.